Apocalipse capítulo 22, verso 6 até o final. Apocalipse 22, do verso 6 até o final. É sempre bom dizer que nós estamos simplesmente ou quase que lendo o livro do Dr. William Hendrickson para a igreja. De modo que, se você não leu nenhum livro esse ano e participou de todas as aulas da escola dominical, você leu o seu primeiro livro esse ano, leitura dirigida, tá certo? É claro que eu faço comentários aqui e ali. Alguns irmãos me pedem o esboço e eu digo para eles o seguinte: olha, o esboço é o livro. Eu fiz algumas alterações no esboço para indicar melhor as divisões do texto dele, que no livro não é tão bem dividido assim, ou fácil de perceber as divisões. Mas vários comentários que eu faço só tem no canal, nem no meu esboço não tem, tá certo? Então, se você quiser ver os comentários particulares do pastor Hélio, tem que assistir o vídeo lá no canal outra vez, tá bom? Compartilhem. Nosso canal está com quase 1.500 inscritos. Quase 1.500. Ainda falta 5 pessoas para 1.500. Você está inscrito? Inscreva-se no canal da sua igreja. Então vamos lá. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Oremos. Senhor Deus, Pai de misericórdia, Pai das luzes, venha clarificar o nosso entendimento e a nossa alma com o frescor da Tua palavra, para que, confiantes e perseverantes, andemos na presença do Senhor Jesus, o nosso Salvador e Rei. Em nome dele, amém e amém. Muito bem.
Quando nós entramos, hoje é a nossa última preleção, graças a Deus, né? Desde outubro do ano passado, estamos aqui. Era para ser 15, já virou 30. E eu estava tentando organizar lá no YouTube, a numeração está toda bagunçada por causa das bagunças da minha cabeça. Então, se você for olhar lá, pastor, cadê a 12? A 12 está antes da 10, então é uma confusão lá, mas a numeração está mais ou menos certa lá. As palavras finais do Apocalipse não requerem qualquer comentário especial, diz o Dr. William Hendriksen, mas nos chamam a atenção para 3 verdades importantes: para a certeza do seu cumprimento, elas vão acontecer; para o zelo da sua intacta preservação, nós devemos mantê-la como foi dita, não podemos tirar, não podemos acrescentar nada do que está aqui. E também nos chama a atenção para a perfeição do seu desfecho diante dos nossos olhos num futuro glorioso prometido por Deus àqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então, lendo esse texto aqui, há 4 ou 5 verdades que nós precisamos ressaltar nas palavras finais do livro do Apocalipse e também no término do livro do Dr. William Hendriksen. Primeiro, no verso 6 e no verso 7, ele diz para nós que as palavras da profecia são fiéis e são verdadeiras. Primeiro, o anjo que mostrou todas as visões a João testifica o caráter genuíno do Apocalipse. Isso está escrito lá no capítulo 1, verso 1, no capítulo 19, verso 9, também foi repetido no capítulo 21, verso 5, e é dito de forma final aqui no livro. As palavras, elas são fiéis e elas são verdadeiras. Elas são fiéis no sentido de que elas representam tudo aquilo que é o pensamento de Deus, e elas são verdadeiras no sentido de que elas são a verdade. Elas não são uma interpretação, elas não são uma narrativa, elas não são uma história que foi inventada para poder se vender livros. Ela não se parece com o Senhor dos Anéis, não tem nada a ver com Guerra nas Estrelas, e muito menos com A Dança da Morte, escrito por Stephen King, que é um livro que depois virou filme, muito famoso, que é inclusive baseado no Apocalipse, mas tem um monte de coisa que não tem nada a ver. Aqui é a verdade, é o que vai acontecer, do jeito que vai acontecer, como Deus programou. O livro é, na verdade, de origem divina. O Deus dos espíritos dos profetas, aquele que inspirou os profetas, é o mesmo que inspirou João para escrever as palavras do livro do Apocalipse, da revelação. Deus é o seu autor. Então, os espíritos dos profetas estão constantemente sob o seu controle e sob a sua orientação. Para entender a expressão "as coisas que em breve devem acontecer", como está escrito também em Apocalipse 1:1 e 4:1, é preciso ler esse texto em relação àqueles. Esse que vai acontecer em breve não quer dizer que vai acontecer amanhã, porque João escreveu lá no ano 90, 95, e nós já estamos no ano 2024, e essas coisas não aconteceram desse jeito como nós pensamos. São simbólicas, e elas vêm acontecendo, ora com mais intensidade, ora com menos intensidade, ora de uma forma mais clara, ora de uma forma mais velada, mas vem acontecendo. Guerras e rumores de guerras vêm acontecendo, pestes vêm acontecendo, e todas elas são sinais dos tempos de que a profecia do Apocalipse são e é verdadeira para nós. Então ele diz: eis que eu venho sem demora. E Pedro faz questão de nos lembrar que um dia para Deus são como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. Se nós formos tomar essa profecia literalmente, como diz Pedro, então a história da humanidade não tem mais do que 10 dias, porque o que nós temos de registros escritos não ultrapassam 10.000 anos. Quando você estuda história no colégio, na escola, é dito que a história em si, ela começa com a invenção da escrita, porque quando nós passamos a ter documentos que comprovam coisas antigas. Embora os sistemas de datação que existem no momento, eles não conseguem ser fiéis ou
objetivos a partir de 20 mil anos. Essa história dos evolucionistas de que existem ali um fóssil de mais ou menos 20 milhões de anos, e que aquela pedra, porque ficou pingando lá na caverna, aquele tanto de tempo demoraria mais que 300 milhões de anos para chegar naquele lugar lá. Isso tudo não tem como ser comprovado objetivamente, nem pelos evolucionistas, nem por outro tipo de pessoa. O que nós temos comprovadamente não ultrapassa 10 mil anos. Então a história da humanidade, ela tem 10 dias. Jesus Cristo foi crucificado semana passada, para vocês terem uma ideia, e ressuscitou semana passada. Então, para Deus que é eterno, o relógio, o calendário, o tempo não faz diferença. Nós é que passamos, nós é que não passamos de 120 anos. Então Deus tem bastante tempo para esperar e para fazer acontecer o que Ele está fazendo. O que a Bíblia diz e Apocalipse confirma é que Deus tem controle de todas as coisas, e tudo o que Ele diz na sua palavra é fiel, está de acordo com a realidade e é verdadeiro. Não está enganando, não está mentindo, não está trapaceando com ninguém ou a ninguém. Essa é a primeira verdade do texto final do Apocalipse. E ele diz: essas palavras são fiéis e são verdadeiras. Segundo, o foco das palavras da profecia é a adoração do Deus único. João dá testemunho, ele diz: eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E novamente o apóstolo está prestes a adorar o anjo, com o mesmo resultado de Apocalipse 19:10. Lá em 19:10 ele quis adorar e foi impedido. Aqui de novo ele quer adorar o anjo. O coração do homem é sempre corrupto e está sempre buscando alguma coisa que lhe traz admiração. Mas o anjo rapidamente o acode e diz: a mim não. Existe uma seita aí que adora os santos anjos. E a Bíblia só revela para nós o nome de dois. O Gabriel, que falou para Maria que ela ia ser mãe de Jesus, e o Miguel, que é o arcanjo general dos exércitos de Deus. Tem um tal de Rafael que de vez em quando o povo cita aí, mas é lá no livro apócrifo do Antigo Testamento. Aí você pega esses livros esotéricos modernos, baseados nas cabalas judaicas, aí tem Anrafel, mas não sei o que do El, o Micaías, o Daías, e lá vai nome de anjo 3x4 para as pessoas conhecerem. A Bíblia só menciona 2. E diz, e fala do anjo do Senhor, que nós entendemos ser o Senhor Jesus Cristo, porque esse anjo do Senhor aceita ser adorado, mas todos os outros não aceitam a adoração porque não são divinos. Então o anjo, ele diz para João: olha, a mim não adore a mim, adore a Deus. E essa é uma máxima do protestantismo, de que a adoração é somente a Deus. O culto é somente a Deus. Existe uma polêmica também dentro do presbiterianismo, nosso presbiterianismo é cheio de polêmicas, a respeito de homenagens durante o culto. Então o culto está em andamento, chama as pessoas na frente, dá homenagem, dá 2, dá 10 homenagens, o culto é cheio de homenagem. Mas a Bíblia diz que o culto é somente para Deus. Aí aparece um pastor aí, mais interessado nessas coisas, coloca as homenagens depois da bênção final e as pessoas começam a ficar bravas com ele. Eu já vi muita senhora da SAF brava comigo, muita gente da mocidade brava comigo, porque queria que a gente colocasse homenagens dentro do culto. Dentro do culto não se coloca homenagens, porque o culto é só para Deus. Homenagear pessoas, ainda que com justiça e veracidade no meio do culto, é uma intromissão naquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer só para Deus. Então termina o culto, impetra a bênção, a gente faz as homenagens, o coral termina a apresentação, a gente impetra a bênção, aí a gente diz: pode aplaudir que foi bom mesmo. Mas no culto, e o culto é só para Deus. Isso é dito várias vezes, de diversas formas na palavra de Deus. E essa palavra do anjo a João é só mais uma vez em que é ressaltado a centralidade de Deus no culto que nós devemos prestar. Só a Ele, a mais ninguém.
Então, quando nós estamos adorando a Deus, nós devemos nos concentrar nele e agradar a Ele. Uma outra variante disso é aquele desejo que muitas pessoas têm de agradar o visitante. Pastor, não faz isso porque o visitante vai ficar chateado. Pastor, não fala assim porque o visitante vai ficar emburrado. Pastor, não faz desse jeito porque o visitante não volta para a igreja. A quem nós queremos agradar? A Deus ou ao visitante? É claro que nós devemos tratar todas as pessoas de forma boa. A palavra de Deus diz que as nossas palavras devem ser agradáveis, temperadas com sal, não com pimenta, com sal, para que as pessoas saibam que nós temos um compromisso que é maior do que simplesmente agradar as pessoas. Nós queremos agradar os visitantes naquilo em que nós não desagrademos a Deus. O culto não é feito para o visitante, o culto é feito para Deus. E o visitante é chamado para adorar a Deus e entregar a sua vida para Deus a esse culto. Paulo diz isso claramente em 1 Coríntios 14, 26. Ora, se vocês estão todos profetizando na igreja e entra uma pessoa incauta ou um ignorante, o incauto é aquele que é sem noção, o ignorante é aquele que não conhece a doutrina. Ele entra na igreja e vê que vocês estão levando a sério, os segredos do seu coração são revelados para si mesmo. Então ele percebe que Deus está no meio de vocês, ele se prostra e ele adora a Deus. Agora, se vocês ficam falando línguas aí que ninguém entende, o incauto, o ignorante chega, não entende nada, ele vai embora. Então nós não fazemos só para agradar a nós mesmos, mas também nós não fazemos para agradar quem não conhece Jesus. Nós fazemos para agradar somente a Deus. O anjo diz: adore somente a Deus. Quando você vem para a igreja, coloque o foco da sua adoração no Deus que te chamou para adorar. A liturgia é um detalhe que ajuda na adoração, mas não é algo que a gente faz simplesmente para dizer se gostou ou não gostou. Quem tem que dizer se gostou ou não gostou da liturgia é o dono da liturgia, que é Deus. Foi Ele que mandou a gente adorar dessa forma. Por isso, então, o foco das palavras da profecia é a adoração ao Deus único. Quer ver um dado curioso sobre o livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse é o segundo livro da Bíblia que mais tem cânticos. Quem sabe qual que é o primeiro? É os Salmos, não tem nem que pensar, né? Salmos, todos os salmos são cânticos, são orações cantadas. Depois do livro dos Salmos, o livro bíblico que mais tem cânticos e adoração é o livro do Apocalipse. Por quê? O foco está em Deus. Terceiro, as palavras da profecia não devem ser seladas. Ou seja, ele não vai fechar como algo que terminou. Toda a revelação que Deus trouxe a João através desse anjo é algo que está acontecendo e vai acontecer até o dia final. Então, no momento em que João termina de receber a revelação, não acabou. Na verdade, está apenas começando. As palavras da profecia, elas não devem ser seladas, versículo 10 a versículo 13. Então o anjo diz a João que não cele as palavras da profecia porque o tempo está próximo. As profecias começam a ser cumpridas imediatamente, mas elas não são cumpridas ainda no tempo em que João está vivo. Nós ainda temos visto profecias se cumprindo e temos essa impressão e essa segurança de que tem mais pela frente. Coisas mais perigosas ainda vão acontecer, coisas mais gloriosas ainda vão acontecer. Então segue-se uma advertência muito séria. A palavra continue pode parecer uma recomendação de que o iníquo prossiga. Aí diz, o iníquo continue a praticar iniquidade. Deixa eu recuperar as palavras aqui. Versículo 10. Verso 11, continue o injusto a fazendo injustiça, continue imundo, sendo imundo, o justo a praticar justiça, e o santo continue a santificar-se. João não está dizendo assim, olha, se você é iníquo, continue assim. Se você é justo, continue assim. Não. O que ele está querendo dizer é que no período em que a profecia vai se cumprir, o injusto continuará a praticar injustiça. E o que é santo continuará a buscar a santidade para a sua vida.
não é que não haverá mudança de rota na vida das pessoas. O que ele está querendo dizer é que a iniquidade estará presente, assim como a justiça estará presente. A parábola do joio e do trigo. O trigo está crescendo e no meio do trigo aparece o joio. Há poucos dias atrás eu vi no YouTube uma pessoa mostrando uma plantação de trigo e a plantação do joio. Ele mostrou o ramo do trigo e o ramo do joio, eles são iguaizinhos. E ele disse, olha a diferença, quando você pega a rama seca e você esmaga, o joio só sai palha. Quando você esmaga a do trigo, está cheio de semente de trigo para você fazer a farinha de trigo e o pão e tudo aquilo que vem do trigo. O joio não tem semente como o trigo tem, não é? E a Bíblia diz, olha, deixa o joio crescer no meio do trigo, porque se você for tentar fazer a diferença, você vai talvez colher trigo pensando que é joio, e vai deixar joio achando que é trigo. Deixa a colheita para o dia final, quando Deus mandar os seus anjos fazerem a colheita. Deus sabe quem é dele, Deus sabe quem não é dele, porque foi ele que escolheu. Nós não sabemos. Embora nós creiamos firmemente na doutrina da eleição, nós sabemos que quem administra a eleição é aquele que elegeu, e não nós que somos os eleitos. O máximo que nós podemos fazer é agradecer a Deus por Ele ter nos escolhido e mudado a nossa vida, orar por aqueles que estão indecisos, proclamar o Evangelho para que os eleitos apareçam, e na Igreja Presbiteriana do Brasil também vai aparecer um monte deles, a gente tem essa esperança, não é só na Assembleia de Deus e nem só na Universal, aqui também. E tomar cuidado para não ser contaminados pelo joio. A palavra de Deus nos diz que o joio cresce no meio do trigo. Pode ser que aqui no meio de nós tenha pessoas que estão comprometidos com a fé somente superficialmente. E quando nós lemos a parábola do semeador, a gente vê quais são os elementos que atrapalham. Então nós temos a beira do caminho, nós temos os espinhos, nós temos o terreno rochoso. A beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas rapidamente Satanás rouba do seu coração a palavra do Senhor. São desatentos, estão aí por estarem aí. E aí Satanás rapidamente tira a palavra de perto do seu coração. E aqueles que caíram entre os espinhos e entre o terreno rochoso são os cuidados do mundo e as questões da carne. Aqueles que de repente aceitam a palavra com alegria, mas os cuidados deste mundo lhes roubam a semente. Eu quero ser crente, mas eu quero ir para a festa. Eu quero ser crente, mas eu quero viver uma vida sexual do jeito que eu achar melhor. Eu quero ser crente, mas ninguém muda o meu coração. Siga o seu coração. Então, não é só do jeito que eu quero, é do jeito que Deus diz. E também tem aqueles da carne, os seus desejos, as suas lutas, as suas adversidades. Muitas vezes elas se tornam maior do que a sua fé. Pessoas abandonam o Evangelho por causa de perda de emprego, de perda de saúde. A Bíblia diz que isso é mundanismo. Pessoas abandonam a fé porque de repente foi dito na igreja algo que ele não gostou, algo que não satisfaz, algo que ele não quer fazer. E então, por causa da sua carne, da sua natureza pecaminosa, abandona o Evangelho. A boa terra não é que nós já somos a boa terra por natureza. Deus faz de nós a boa terra. Se não fosse a ação do Espírito Santo no nosso coração, a gente se desviava rapidamente. Lembra que os discípulos, quando souberam da ressurreição, foram tão incrédulos quanto os demais. Só depois que eles viram Jesus, conversaram com Jesus e comeram com Jesus, é que então eles creram. Mas eles estavam tão incrédulos quanto os outros, apesar de terem ouvido a promessa da ressurreição da própria boca de Jesus. Nós também, meus irmãos, pecamos e nos afastamos. Se não é Deus agindo nas nossas almas, rapidamente a gente desanima, rapidamente a gente esfria na fé. No meu primeiro culto da UPH, lá em 1991,
reverendo Elci Souto, pastoreando a primeira igreja de Uruaçu, ele foi pregar numa casa onde a gente estava evangelizando para plantar uma nova igreja em Uruaçu. E aí a reunião foi feita numa área onde tinha um fogão a lenha. Era uma noite fria, era junho, e Uruaçu também faz frio de vez em quando em julho. E aí o reverendo Elci foi lá no fogão a lenha e puxou uma madeira e a brasa. Ele quebrou a ponta, jogou a brasa no chão e diz: olha, isso aqui é você. Enquanto você está junto com a outra lenha lá no fogo, você está quente, você está fervoroso, você está queimando. Mas olha só essa aqui, eu coloquei aqui no chão, já fica cinza, já vai diminuindo o calor e daqui a pouco apaga. Se nós estamos separados da ação de Deus, nós esfriamos rapidamente. Mas se nós estamos debaixo da ação de Deus, nós nos mantemos firmes e vivos na nossa fé. Então, qual é o sentido? William Anderson diz que todos são instados a abandonar a iniquidade. Entretanto, suponha que a despeito de todo aquele apelo honesto, a exortação, convites, julgamentos, dos selos, das taças que são apresentadas e acontecem, dos cavalos que vêm trazendo o juízo de Deus, o iníquo se recuse a obedecer e a aceitar a água da vida gratuitamente oferecida. Apocalipse mostra abundantemente que Deus derrama juízo, existe dor, querendo que as pessoas se arrependam, e elas blasfemam o nome de Deus ainda mais. Mesmo sabendo que é Deus dizendo: pare de fazer isso. Nesse caso, há um outro sentido para o uso do termo continue. Não é o de uma recomendação, mas o de abandono. Romanos capítulo 1 diz que as pessoas cometem pecados contra Deus, são perversos, são iníquos, eles perseveram nisso a ponto de que Deus então os entrega a si mesmos e às suas obras. C.S. Lewis diz nas suas obras que o maior julgamento, o maior juízo de Deus é quando Ele nos abandona nos nossos próprios pecados, é quando Ele resolve não agir na nossa vida, como Ele fez com Saul. Deus agiu na vida de Saul, ele começou bem o seu reinado, mas aí ele começou a ser guiado pela vaidade, pelo ego, ele queria ser honrado o tempo todo, ele se afastou de Deus, ele começou a querer matar pessoas inocentes. Então a Bíblia diz que Deus o abandonou. E aí um dia Samuel vem diante de Deus orar por Saul, e Deus vira para Samuel e diz: não ore por Saul, eu não vou te atender. Deus abandonou Saul nos seus próprios desejos. Que não seja assim com a gente. Embora haja uma novela da Rede Globo que diz a força do querer sempre nos leva para o pecado, como a novela ensina. Porque todos os personagens que são retratados naquela novela são personagens que querem abraçar um tipo de pecado moderno que Deus abomina. Um quer ser gay, uma mulher quer ser homem, um homem quer ser mulher, duas idosas querem ter paixão uma pela outra, uma moça quer abandonar e adulterar e roubar o marido da outra. É isso que é a força do querer nas novelas da Globo. A força do querer nos leva para longe de Deus. A força do Espírito nos traz para perto de Deus. Então, quando ele diz continue o iníquo a praticar a iniquidade, é porque Deus o abandonou naquilo que ele ama fazer, e é pecado na sua presença. Então não é uma recomendação, é um abandono. É como se Deus dissesse: deixa estar, deixa para lá. Enquanto para o crente esse continue é uma recomendação, para o iníquo é um termo terrível. Podemos, portanto, parafrasear o verso 11 assim: não impeça o homem que, a despeito de todo apelo, admoestação e exortação, endureceu-se completamente em sua iniquidade. Não o impeça de continuar na sua injustiça, nem impeça o corrupto de continuar na sua corrupção. Igualmente, não impeça a pessoa justa e santa de continuar no caminho da santificação. O original realmente permite essa dupla interpretação do termo traduzido como continue aí.
E tem o mesmo sentido, por exemplo, em Mateus 13, verso 20. E o anjo outra vez cita Jesus: e eis que venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E esta, na verdade, é uma admoestação terna. Deus vai retribuir de acordo com as suas obras. Quando a gente estuda a justiça de Deus, nós estudamos que ela é distributiva. Deus distribui bênçãos, dons e talentos para aqueles que obedecem. E ela é retributiva. Deus retribui a cada um conforme as suas obras. Se faz uma obra má, Deus retribui em juízo. Se faz uma obra boa, Deus retribui com bênção. E isso nós precisamos entender do que o texto está dizendo. Deus retribuirá de acordo com a justiça. É claro que na Bíblia também fala do galardão como uma bênção para aqueles que obedecem a Deus, mas a própria doutrina do galardão, ela é cheia da graça de Deus misturada com ela. Você pode trabalhar o dia inteiro e receber um denário porque foi isso combinado. Aí você trabalha meio-dia e recebe um denário e isso não foi combinado. Aí você trabalha 1 hora e recebe um denário e isso também não foi combinado. E aí quem trabalhou o dia inteiro fica cheio de justiça própria no coração. Mas eu trabalhei o dia inteiro. E aí Deus diz para a pessoa: mas nós não combinamos um valor? Você está com essa ganância porque eu sou bom? A minha bondade eu pratico com quem eu quiser. Você pode ser bom com quem você quiser. Porque a bondade é sempre algo a mais. E a Bíblia então diz que quando Deus nos der o galardão, a gente pode saber que Ele é bom. Pode ser que para uns Ele dê mais, para outros Ele dê menos, mas Ele não será injusto com ninguém, porque Ele não era obrigado a salvar ninguém por causa do pecado. E Ele salvou por causa da sua graça. E Ele será muito gracioso com aqueles que chegarem lá no céu. O que você precisa saber é que quando chegar no céu, você vai ficar tão feliz, tão satisfeito, que andar de bicicleta ou andar de caminhão é o de menos. Todo lugar que você for, Deus vai estar presente. Para que melhor, né? Então, de bicicleta até melhor, que você anda mais devagar com Deus, não é? Então, não precisa cobiçar as coisas do céu. Nós vimos na aula passada que o ouro, a pedra preciosa, a pérola, não enfatiza o valor de riqueza, mas enfatiza a pureza, a santidade do lugar. O ouro simboliza na Nova Jerusalém a pureza do lugar. A pérola é a pureza do lugar. O diamante, o sardono, o jaspe é a pureza do lugar. Tudo que tem no céu é puro. E aqui na terra a gente fala que uma coisa é mais cara do que a outra por causa da sua pureza. O que determina o quilate de um diamante? A sua pureza como pedra. Então a Bíblia não enfatiza o valor de venda, a Bíblia enfatiza a pureza. E pureza tem tudo a ver com Deus. E Ele é o Criador do ouro e da prata. Ele pode fazer o que Ele quiser com isso, não é? Então o anjo cita Jesus e diz: eu venho sem demora. Não se torne endurecido na descrença, mas arrependa-se, pois na vinda do Senhor Jesus, imediatamente Ele vai recompensar os homens que confiam nele. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim, não morrerá para sempre. A promessa da ressurreição é para aqueles que confiam em Cristo. As promessas e as ameaças de Cristo têm um significado eterno, pois Ele é o alfa e Ele é o ômega. Para quem não sabe, o alfa é a primeira letra do alfabeto grego, é como se fosse o A do alfabeto brasileiro aí, do alfabeto árabe, né? Arábico. E o ômega é a última letra do alfabeto grego, é o O, mas o nosso não é o O, a última letra, o nosso é lá o XYZ, né? Então é por isso que ele diz: eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o último. Tudo começa com Deus, tudo termina com Deus. Lá no princípio Deus criou todas as coisas. Lá no final Ele vai criar novos céus e nova terra. Quarto lugar, a sétima bem-aventurança
está colocado aqui, que é lavar as vestes no sangue do Cordeiro. A sexta e a sétima bem-aventuranças estão aí no texto que nós acabamos de ver. Então nós chegamos à sétima e última bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Cada pessoa porta uma veste, está sempre tecendo essa veste, pois cada pensamento seu, cada palavra, cada obra entram na sua tecedura. Essa veste está sempre manchada, suja e totalmente corrompida. Quando nós lemos a história do sumo sacerdote Josué, lá em Zacarias 3, ele é encontrado diante de Deus com a sua roupa sacerdotal toda manchada, toda suja, e é Deus quem o purifica. Nós somos assim. No mundo inteiro não existe qualquer poder, qualquer sabonáceo, qualquer detergente que possa branquejar as nossas roupas, a não ser o sangue de Jesus Cristo. Nem todos os detergentes da terra poderiam alvejar essas vestes, seriam inúteis. Quando você lê Jeremias 2:22, uma passagem marcante e bela, ele diz que tais vestes são o nosso caráter. Deus, entretanto, providenciou uma solução. É Ele quem diz: bem-aventurados os que lavaram as suas vestes. Lavar as vestes significa recorrer às fontes purificadoras do sangue de Jesus. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar, lavar as nossas iniquidades. É isso que significa. Ele não só pode remover a nossa culpa, mas também conceder-nos a purificação e a santificação no nosso espírito e no Espírito de Deus. E nós devemos buscar isso constantemente. John Stott diz em um dos seus livros que Deus não pode confiar em nós por mais de 24 horas. Por isso nós temos que pedir para ser cheios do Espírito Santo todos os dias. Porque rapidamente a gente se corrompe. Moisés ficava na presença de Deus, e a Bíblia diz que ele saía com o rosto luminoso, a ponto daquilo chamar tanta atenção, que ele colocava um véu. Mas ele colocava um véu não porque as pessoas se assustavam com a luminosidade do seu rosto. Ele colocava um véu porque as pessoas percebiam que a luminosidade ia diminuindo na medida em que o dia ia passando. Ou seja, aquela santidade que Moisés adquiria por estar na presença do Senhor, ela era decadente quando ele estava longe da presença do Senhor. E aí ele coloca um véu para que as pessoas não percebessem que a sua santidade diminuía. Segundo o reverendo Rubens Pires, aquilo era a maior passada da perna que Moisés fazia no povo. Era para que o povo não percebesse que ele precisava de estar de novo na presença de Deus, porque a sua santidade diminuía. Assim somos nós. A nossa santidade diminui se nós não cuidamos dela. A nossa consagração diminui se nós não cuidamos dele. O nosso ânimo e o nosso fervor diminui se nós não ficamos atentos a ele. Tem tanta coisa que nos atrapalha, que nos faz tropeçar, que nos distrai. Eu li um livro do James Packer que chama O Deus que nos livra e guarda, e ele chama a atenção para as distrações. Na nossa fé, nem tudo que nos atrapalha a crescer são pecados que nós cometemos, mas distrações. De repente a gente recebe uma bênção e a gente fica distraído com aquela bênção. Eu recebo um emprego novo, eu fico tão contente que eu só me dedico ao emprego e esqueço que quem me deu o emprego foi Deus. E aí eu não consagro esse emprego para o serviço de Deus. Eu consagro esse emprego para o meu bem-estar. E aí eu vou me afastando de Deus. Lembra da história da belina amarela que eu contei para vocês? É exatamente isso. Uma belina amarela pode ser um problema e não uma bênção. Então o seu novo carro, o carro que você compra, como você usa, pode ser uma bênção, mas pode ser um problema, pode ser uma maldição na sua vida. O irmão comprou a belina amarela e aí ele usava a belina amarela para ir para São Paulo, visitar parente, para ir para Caldas Novas, visitar os clubes, para ir para chácaras, para chacarear, para Caldas Novear, né?
Nada contra essas coisas. É ótimo visitar parentes, é ótimo ir para Caldas Novas com aquelas águas maravilhosas que tem por lá. É muito bom passear e visitar chácaras, especialmente se tem frutas gostosas para a gente trazer de volta. Agora, se você faz só isso e não separa tempo para Deus, para que serviu esse carro então? Eu fui membro de uma igreja que tinha um presbítero que era um homem muito bondoso. Eu não fui membro dessa igreja no período em que ele estava lá. As pessoas diziam, aquele homem era bom demais. Ele carregava a mocidade para tudo quanto é lado, no seu carro velho. Mas um dia ele prosperou e comprou um carro novo, lindo, maravilhoso, 0 quilômetro, um Opala. Na época do Opala isso. E aí ninguém tinha o direito de entrar no Opala novo do presbítero da igreja. A gente passava na porta da casa dele, e eu me lembro de ter passado na porta da casa dele antes de eu ser membro da igreja, e ele está lá com a mangueirinha lavando o seu Opala novo, para ele ir para a igreja com ele nos trinques. Um dia ele veio para Goiânia no Opala novo, estava passando naquela avenida, aquele retão ali de frente ao aeroporto, e do nada, sem ser trancado, sem ter buraco no asfalto, ele tombou o Opala e morreu. Deus levou ele antes que aquele Opala fosse pior na vida dele. Assim a igreja entendeu. Então tem gente que quando recebe uma bênção, usa a bênção só para si. E ele é distraído das coisas boas que essa bênção que ele recebeu pode ser utilizado para servir outras pessoas. Então use o seu carro para a glória de Deus. Eu me lembro de um outro presbítero que tinha também uma belina. A dele não era amarela não. A dele era outra cor, que eu não lembro qual. E era aquela belina que me levava para outra cidade, 26 quilômetros de estrada de chão muito esburacada, às vezes debaixo de chuva forte, para celebrar a ceia na congregação que era no outro município. E eu me lembro de uma noite que a gente foi naquela belina dele para aquela cidade, e a palheta do para-brisa parou de funcionar e estava chovendo forte. Ele não pensou duas vezes, ele abriu, era maçaneta, não era automático não. Abriu a maçaneta, botou a cara para fora na chuva e dirigiu mais de 20 quilômetros desse jeito para que a gente pudesse levar a ceia na congregação. Você faz qual? Você esconde o seu carro ou você coloca o seu carro na chuva e no buraco para servir a Deus? Essa é uma pergunta. A mesma coisa a profissão, os instrumentos da profissão, as coisas da casa, a TV, hoje não tem mais videocassete, né? nem DVD não tem mais. As mídias que eu posso usar, eu glorifico a Deus com ela ou não? Andando então um pouco mais, em quinto lugar, antes de chegar no quinto lugar, quais são as 7 bem-aventuranças do Apocalipse? A primeira, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. A palavra que é traduzida por ler, é ler em voz alta, ler para alguém ouvir. Então quando você lê a Bíblia para o seu filho, para o seu neto, para o seu marido, para o doente que você visita, você recebe a promessa de ser bem-aventurado diante de Deus. Nós separamos um tempo, minha filha e meu genro separam um tempo para ler a Bíblia com a Clarice. Você lê a Bíblia com o seu filho? Você lê a Bíblia com a sua neta? Você lê a Bíblia com o seu irmão que está enfermo? Aqueles que leem a palavra, leem para os outros, são bem-aventurados. Segunda bem-aventurança está em Apocalipse, capítulo... Esse é o problema da gente fazer os efeitos especiais, né? Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados aqueles que desde de agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. E aí eu procurei na internet lá um túmulo bonito. Esse é um túmulo que nem sei onde é que fica, é um túmulo famoso lá na Europa. Ele é muito visitado por ser muito bonito. Então os parentes visitam, é da Idade Média esse túmulo aí. Tem vários lá na Europa bonito igual esse, mas esse é muito visitado. E ele é muito visitado porque durante muitos anos aparecia uma flor, ela está segurando uma Bíblia, e ninguém sabia quem é que depositava a flor lá.
Aí ficou famoso, agora todo mundo visita o túmulo para tentar descobrir quem é que põe flor lá no túmulo, né? Desde a época da Idade Média. Mas o que eu queria tirar desse túmulo bonito é a promessa. Aqueles que morrem no Senhor, aqueles que morrem na fidelidade a Deus, são bem-aventurados. Morrer no Senhor é uma bênção, é uma bem-aventurança que é para aqueles que morrem na fé. Terceira bem-aventurança: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus, aqueles que são chamados para participar das bodas do Cordeiro, da festa da ressurreição. Aqueles que participam da segunda ressurreição, né? Porque a primeira é o novo nascimento. Nós vamos participar de uma festa, de um banquete com o nosso Salvador quando Ele chegar. Bem-aventurado aquele que não estiver lá, perdeu essa bênção. Quarta, bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Quem anda em santidade é bem-aventurado, é feliz, é próspero, é contente, é abençoado por Deus. Quinta bem-aventurança: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Lembra que estes são aqueles que foram decapitados pela fé, os mártires, aqueles que mantiveram firmes a sua confissão, mesmo diante do perigo da morte, e morreram por causa da sua fé. Como Neve Lela, lá em Pernambuco, que uma pessoa bêbada tentou matar o missionário, ele entrou na frente e o bêbado o matou com uma facada no coração. Quero visitar o túmulo desse irmão. Eu conheci um trineto dele, foi meu colega de mestrado lá em São Paulo, o reverendo Maeli Vilela. É um descendente da família do Manuel, o Né Vilela. Esses são os que receberão essa bênção, essa bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, versículo 7, aquele que mantém na memória a palavra de Deus para não deixar de obedecer. E por último, a que nós acabamos de ler: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na santidade, na cidade pelas portas. Quem mantém um padrão de santidade na presença de Deus vai ter o direito de ir lá no jardim e com a mão pegar a árvore da vida e comer. Olha só o que Deus está prometendo para você. Não foi o que Eva fez com a árvore do conhecimento do bem e do mal, e não pôde fazer com a árvore da vida porque havia pecado. Porque você foi perdoado e porque você persevera buscando santidade, Deus lhe dará o direito de entrar na cidade, ir até onde a árvore da vida está, na principal avenida da cidade, e pegar com a mão um fruto para você comer diante de Deus. Bem-aventurados. Então, as palavras da profecia não podem receber acréscimos nem decréscimos no seu conteúdo. Essa é uma declaração que diz respeito ao livro de Apocalipse. A igreja sempre entendeu que uma vez que o livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia, então essas palavras que são ditas a respeito do Apocalipse, elas se aplicam a todo o resto das Escrituras. Porque não é a única vez que Deus fala isso. Lá em Deuteronômio 22, Deus fala a mesma coisa a respeito da lei, que nada pode ser acrescentado e nada pode ser retirado. E o Senhor Jesus diz que da palavra de Deus jamais cairá um i ou um tio, traduzindo para o português. Porque na declaração original de Jesus é um iota, que é a menor letra do alfabeto grego, ela é pequenininha, e uma aspiração. Aspiração é uma vírgulazinha que você coloca em cima de algumas letras no alfabeto hebraico, para que a letra tenha ou o som de R, ou simplesmente você está livre para dizê-la normalmente. Então, se ela é para um lado, ela ganha o som de R. Se ela é para o outro lado, é apenas para você dizer com mais força aquela palavra, como se fosse um acento. Então, nenhum acento
em nenhuma letra, a menor do alfabeto, será movida da lei, da palavra de Deus. Então, o livro do Apocalipse diz o seguinte: se você acrescentar, esses apóstolos que estão dizendo que Deus está fazendo revelações novas, mudando a estrutura da igreja, fazendo a igreja parecida com eles, no dia do juízo eles vão ouvir. E eles vão ouvir no tom de 2 Pedro 2. Nós já explicamos 2 Pedro 2 aqui. Volta lá e veja. Deus diz que a forma como Deus vai tratar os falsos mestres é pior do que como ele tratou Balaão, lá em Números 20. É pior de como ele tratou os anjos que caíram junto com Satanás, lá antes da criação. E tem um terceiro que agora eu não lembro, só para atiçar a sua curiosidade, para você ir lá em 2 Pedro 2 e procurar. Qual que é o terceiro que o pastor não lembrou? Né? É bom que aí você guarda na sua memória e eu não preciso repetir de novo aqui na igreja, não é mesmo? Então, William Anderson aproveita esse parágrafo para falar das 3 testemunhas. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Não, já coloquei as aplicações. Então ele diz, olha, o livro tem 3 testemunhas: João, o anjo e Jesus. Jesus que revela, o anjo que traz a revelação e João que recebe a revelação. E ele diz, o que eu recebi, o que eu falei é a verdade. Cristo prometeu voltar e ele cumprirá a sua promessa. Então deixa eu fazer algumas aplicações finais. Essas aplicações finais não tem aí no livro do William Hendricks, essas são nossas. Primeiro, pensando no livro do Apocalipse e pensando nessas últimas palavras do capítulo 22, confie, descanse e viva pelas palavras de Deus na sua vida. Os presbiterianos creem que a Bíblia é a única regra de fé e de conduta do cristão. Nós não cremos que seja a Bíblia e o manual presbiteriano. O manual presbiteriano ajuda a gente a resolver as questões administrativas, mas ele não é a palavra de Deus como a Bíblia é. Não é a Bíblia e o grande conflito da Ellen White. Não é a Bíblia e o livro de Moroni dos Mormons. Não é a Bíblia e as revelações da torre de vigia dos testemunhos de Jeová e do conselho dos seus 12 apóstolos. Não é a Bíblia e as revelações de Brahman Young, nem sei quem é esse cara, eu só sei que esse nome existe. Não, é só a palavra de Deus. Confie, descanse, viva pelas palavras de Deus na sua vida. Por isso leia, aprenda, estude, conheça, para que você seja um crente equipado com a verdade e maduro naquilo que você precisa resolver e fazer na sua vida. Segundo, nunca se deixe iludir pelas aparências, mas curve-se, esse seja aí apócrifo, curve-se em obediência, admiração e adoração somente diante do Deus verdadeiro e Criador de todas as coisas. Mordecai não se curvou diante de Amã, e Amã quis enforcá-lo por causa disso. Quando nós não nos curvamos diante daqueles poderosos deste mundo que querem desobedecer a Deus, o perigo bate à nossa porta. Mas Deus diz, seja fiel até a morte, e a coroa da vida será sua. Não faça como aqueles lá na época de Décio, que foram lá e sacrificaram, mesmo dizendo que no coração não tinham sacrificado, mas diante dos olhos de todo mundo eles sacrificaram, e aquilo foi pecado. Não seja como aqueles que foram lá e contrataram uma pessoa para falsificar o certificado e assim poder comprar e vender livremente, mesmo não tendo sacrificado, mas enganado as pessoas e tentado ludibriar ao próprio Deus, usando artifícios fraudulentos para isso. Seja como aqueles que confessaram até o fim. Aqueles que confessaram e morreram foram chamados de mártires, e eles reinam com Cristo desde então. São as orações deles que Deus ouve lá no céu enquanto nós estamos aqui na terra, e não é para a gente pedir para eles pedirem para Deus. Esse é um erro do catolicismo romano.
Eles pedem para Deus e nós pedimos para Deus em pé de igualdade. Mas também tem os confessores, aqueles que confessaram a Cristo, não fizeram o sacrifício, não obtiveram o certificado, e aí quando a perseguição acabou e não deu tempo de matá-los, eles sobreviveram. Orígenes foi um confessor, e ele sofreu muito enquanto estava na prisão. Ele sobreviveu mais 2 anos depois que a perseguição acabou, mas ele tinha ficado tão doente por causa das torturas que ele recebeu na prisão, que ele veio a falecer logo em seguida. Então a pergunta é, quem que é o padrão para a igreja? Aqueles que disseram que eram fiéis a Cristo, mas foram lá e disseram que não tinham peso na consciência de sacrificar? Aqueles que tentaram enganar o Estado pagando falsificadores? Tem gente que vive uma fé falsificada na igreja. Compra bênçãos. Ou aqueles que morreram por causa do Evangelho e reinam com Cristo por causa disso. E aqueles que sofreram a perseguição até o fim, até verem a liberdade acontecer. Porque dias maus estão diante de nós. E dias piores estão desenhando para os nossos filhos e para os nossos netos. E nós precisamos ser fiéis e ensiná-los a ser fiéis, porque haverá povo de Deus na terra quando tudo isso acontecer. E eles precisam ser preparados por nós para tudo isso. Terceiro, a bem-aventurança eterna é prometida para os que se santificam dia a dia vivendo para Deus. Se você não tem costume de orar, aprenda a orar. Se você tem dificuldade em frequentar a igreja, se organize para frequentar. Nós não esperamos que você venha em todos os cultos, mas nós esperamos que você seja assíduo. Para aqueles que desejam ser presbíteros, a assiduidade é uma obrigação. E aqui eu quero trazer um elogio rasgado, ainda que não seja de seda, para os presbíteros dessa igreja, porque eles estão sempre presentes em várias programações, mesmo que eles não sejam obrigados a estar lá. E isso é uma bênção que essa igreja tem e outras igrejas não têm. E se você quiser fazer parte desse conselho, a assiduidade é uma obrigação da sua parte. Eu queria falar um pouco sobre o reverendo Alexandre Manarino. Quando eu vim para cá em 2020, ele tinha acabado de pedir o despojamento, estava desanimado, angustiado, e meu primeiro ato aqui na igreja foi recebê-lo como membro despojado do seu ministério. Os irmãos se lembram, especialmente os presbíteros. E ele veio a pandemia, ele andou sumidinho. Então, um dia que ele veio à igreja, eu perguntei, então, como é que vai ser? Eu gostaria que você fosse professor da escola dominical. Como você pode ser professor da escola dominical frequentando desse jeito? Ele cobrou ânimo, começou a frequentar. O desejo de voltar para o ministério queimou no seu coração. Conversamos, oramos, entramos com um pedido. O conselho pagou o preço de vê-lo no ministério outra vez. E ano passado ele voltou. Está pastoreando Bela Vista e a gente tem ouvido coisas boas. Se você estiver desanimado, ouça isso. Como é que vai ser? Você vai ou não vai? Você vem ou não vem? Porque a noiva diz, vem. O Espírito diz, vem. Aquele que se converteu a Cristo diz, vem. Então venha sem demora e receba de graça o direito de ir lá comer da árvore da vida. E por último, porque o meu tempo já morreu, aguarde com expectativa verdadeira e sincera aquele que virá com o poder. Eu me lembro quando eu entrei no avião pela primeira vez, foi um Fokker 100 da TAM. Eu nunca tinha visto como era passar do lado de uma nuvem.
Não é todo dia que você pega um avião e andando no céu lá, você vê uma nuvem bem, parece um algodão boiando no céu. Gente, é uma visão fantástica. Só isso já vale ter pago a passagem. Às vezes o avião contorna a nuvem. Você fica olhando. Parece um pomponzinho. A Bíblia diz que nós veremos o Senhor Jesus vindo entre... Ali é o Cristo Redentor, viu, gente? Lá do Rio de Janeiro. Tem vezes que as nuvens o cobrem e fica desse jeito aí, as pessoas tiram foto dos aviões. Nós não veremos uma estátua de 31 metros no meio das nuvens. Nós veremos o Senhor Jesus, poderoso, glorioso, Rei. E todo olho verá. E se curvarão diante dele e dirão: Jesus Cristo é o Senhor. Alguns dirão porque não terão escapatória. Outros dirão porque o amam. E o desejam. E o querem. Em qual grupo você está? Lembra daquela musiquinha das crianças? A porta é porém 2 lados há, dentro e fora. De que lado você está? A porta é uma só, porém 2 lados há. Eu já estou dentro. Você de que lado está? Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer